chamo Ana Paula. Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas cresci num bairro pequeno do interior chamado São Cristóvão, onde muita coisa a gente aprende no susto e não nos livros. Essa história aconteceu quando eu tinha 11 anos. Na época, meu irmão mais velho era amigo de 2 garotos do bairro, João Marcos e Rodrigo. Eles eram inseparáveis. Viviam jogando bola, empinando pipa, subindo em árvore e brincavam até tarde, quando as mães deixavam. Era um tempo simples, sem internet, sem celular. A gente marcava as coisas na boca. Te espero na quadra depois da janta. E ia, mas aquele sábado mudou tudo para sempre. Lembro bem daquele dia. O sol demorou a ir embora, fazia calor mesmo sendo outubro, e umas 7 crianças estavam brincando de esconde-esconde ali perto do campo de futebol. O muro do cemitério ficava logo atrás. Era baixo, só uns 2 metros, com os tijolos quebrados e sem cerca elétrica. Ninguém costumava ir lá, não porque fosse proibido, mas porque tinha medo mesmo. Diziam que à noite quem passasse perto ouvia barulho de pedra arrastando no chão, como se alguém tentasse sair de dentro da tumba. Mesmo assim, naquela noite, João e Rodrigo pularam o muro. As crianças disseram que eles estavam rindo, desafiando todo mundo. Quem se esconder lá dentro ganha. A gente vai e volta, seus medrosos. Pularam e não voltaram. No começo, todo mundo achou que era brincadeira, que tinham saído por outro lado ou estavam escondidos demais. Mas passou meia hora, depois 1 hora. As outras crianças começaram a chorar. Um dos meninos correu para avisar a mãe, e aí o inferno começou. Lembro da minha mãe recebendo a notícia no portão com a mão no peito. Meu pai correu com lanterna para ajudar nas buscas. Outros vizinhos também. Até a polícia foi chamada. O cemitério inteiro foi vasculhado. Olharam entre os túmulos, atrás das lápides, perto das árvores. Nada. Mas teve um lugar que ninguém quis entrar logo de cara. A capelinha velha, no fundo do cemitério. Era um espaço pequeno, com um telhado caído e uma porta de madeira emperrada. Diziam que, antigamente, era ali que velavam os corpos de quem não tinha parente vivo, os chamados esquecidos. Depois de muita insistência, quebraram o cadeado e forçaram a entrada. Lá dentro, só encontraram uma bola vermelha encostada num canto e marcas no chão. 2 pares de pegadas, descalças, com lama, entrando, mas não havia pegadas de volta. Ninguém nunca conseguiu explicar isso. E eu lembro do delegado dizendo que podia ter sido coisa de animal ou pegadas antigas. Mas não dava para acreditar. Não depois do que veio depois. No dia seguinte, o cemitério foi fechado com cadeado novo e os pais das crianças passaram a viver em estado de luto, mesmo sem enterro, porque não tinha corpo, nem roupa, nem rastro. Os dias seguintes foram estranhos. Todo mundo evitava comentar, mas todo mundo também ficava olhando para o cemitério como se ele estivesse maior, mais escuro, mais perto. Foi aí que começaram os relatos. Os relatos começaram discretos. Primeiro foi a dona Mariana, vizinha da frente. Disse que 3 noites depois do desaparecimento, ouviu alguém bater na janela da cozinha. Era madrugada. Quando levantou a cortina, viu só o vulto de uma criança, parada, olhando para dentro. Ela acendeu a luz na hora. Não tinha mais ninguém. Na noite seguinte, o Sr. Rubens, que morava do outro lado do campo, contou que escutou risos vindo do cemitério. Risos de criança. Ele disse que pensou estar ficando doido, mas sua esposa confirmou. Também tinha ouvido. E pior, ouviu um dos meninos chamando o nome da mãe. Isso se repetiu por quase 1 semana. Os moradores começaram a evitar sair de casa depois das 8 da noite. As crianças não brincavam mais na rua. O campo ficou vazio e o muro do cemitério passou a ser evitado até durante o dia. Mesmo assim, toda sexta-feira, uma coisa acontecia. A bola vermelha voltava, sempre no mesmo canto da capela e sempre limpa, como se ninguém nunca tivesse mexido nela.
Um dos vizinhos tentou pegar a bola e jogar fora. Colocou fogo. Disse que ela queimou devagar, com um cheiro forte de pano molhado. Mas na semana seguinte, ela estava de volta. A cidade chamou padres, pastores, especialistas, mas ninguém conseguiu mudar o sentimento que ficou ali. Não era só o sumiço dos meninos, era o que pairava no ar, como se algo estivesse esperando mais alguém entrar. Meses depois, um casal novo se mudou para o bairro. Não conheciam a história. Tinham um filho pequeno, chamado Heitor, de 5 anos. Num fim de tarde, ele sumiu por poucos minutos enquanto brincava com um carrinho no chão da calçada. A mãe o encontrou do outro lado da rua, parado, olhando para o muro do cemitério. Ele estava imóvel, com o rosto pálido. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo ali, ele respondeu: "Os meninos estavam me chamando." "Que meninos, Heitor?" "Os que moram lá dentro. Eles querem jogar bola comigo." Depois disso, o casal se mudou no mesmo mês. Essa história virou uma espécie de lenda no bairro, mas para quem viu de perto não tem nada de lenda. Me lembro de uma vez, anos depois, quando eu já tinha 17, e fui levar flores para o túmulo da minha avó. Passei perto da capela. Ela estava trancada com 2 correntes, mas a bola vermelha ainda estava lá dentro, exatamente no mesmo canto, intacta. Só que agora com algo a mais, 2 pegadas pequenas, como se alguém tivesse acabado de levantar e saído, mas só as marcas de saída. E naquele dia, alguma coisa mudou. Pela primeira vez, eu tive a sensação de que os meninos tinham saído dali, mas não sabiam mais para onde ir. Talvez estivessem por aí, batendo em alguma janela, chamando por outra criança, esperando que alguém entrasse para brincar. Ninguém mais fala disso no bairro. As casas mudaram, a capela foi coberta por mato e a entrada do cemitério ganhou um muro mais alto. Mas toda vez que passo por ali, olho de canto de olho, não pelo medo, mas pela dúvida, porque se eles saíram, então quem ainda está lá dentro? Me chamo Maurício, sou técnico de segurança e trabalhei por 5 anos em uma empresa terceirizada que presta serviço para patrimônios históricos do estado. Isso inclui algumas construções antigas, casarões e também cemitérios. Mas o que eu vou contar aqui foi diferente de tudo. Não tenho muito o que inventar. Só quem viveu sabe. Isso aconteceu em 2019, quando recebi uma ordem de serviço para acompanhar uma equipe do patrimônio em uma vistoria técnica num cemitério do interior. Só que tinha uma coisa estranha já na ordem. Não dizia o nome do cemitério, só um ponto de GPS, com coordenadas e um aviso. Área não mapeada, terreno em disputa, presença mínima, evitar contato com moradores. Aquilo me deu um nó no estômago. Mas aceitei. Era sexta-feira. A vistoria seria no sábado e a gente voltaria no mesmo dia. Peguei o carro da firma e às 7 da manhã saí de Belo Horizonte com 2 engenheiros civis que fariam a vistoria. Gente séria, técnica. Ninguém ali era dado a conversa fiada ou superstição. Quando chegamos na cidadezinha indicada, os moradores não falavam muito. Na verdade, ninguém sabia direito onde era esse tal cemitério. E quem parecia saber se calava. Um senhor do bar deu um gole na pinga e disse: "Se vocês forem mesmo para lá, vão rezando." E riu. Não foi brincadeira. Ele riu de nervoso, do tipo de quem já viu demais. A gente pegou a estrada de terra com o carro da firma até onde dava. Depois, seguimos a pé com as mochilas e instrumentos. Foi aí que começou o absurdo. O lugar onde o GPS apontava não tinha entrada. Não tinha portão, nem placa, nem muro. Era como se o cemitério estivesse escondido no meio da mata. Um descampado tomado de mato alto, cruzes enferrujadas e algumas lápides tortas. Algumas tão antigas que já estavam cobertas de líquen. Outras pareciam recentes, mas feitas com pressa, mal acabadas. Não havia nenhum tipo de identificação, nenhuma data visível.
Parecia mais um despejo de corpos do que um campo santo. E o mais estranho, nenhum inseto, nenhuma ave, nenhum som, nem o barulho do vento. Era como se o lugar não respirasse. Enquanto os engenheiros analisavam a estrutura de uma capelinha abandonada no meio do terreno, eu fiquei circulando a área externa como era minha função. Mas havia algo ali que me deixava inquieto. Vi uma coisa que me travou por dentro. Um túmulo com uma cruz de madeira muito recente. Madeira clara, ainda com cheiro de serragem. Nela não havia nome, só uma frase escrita à caneta. Aqui jaz o que ninguém reconhece. Voltei para perto dos engenheiros e fingi que não tinha visto nada. Mas comecei a suar frio. Me afastei mais uma vez da capela para verificar a retaguarda. E foi aí que tive certeza de que estávamos sendo observados. Não era imaginação. Havia alguém ali. Não vi rosto, mas vi vultos por entre os túmulos, movimentos rápidos, quase rasteiros. Como se alguém estivesse espiando a gente, se abaixando, se escondendo. Mas não havia som de passos, nenhum. Avisei os engenheiros. Um deles ficou desconfiado. Achou que era alguém tentando intimidar a equipe para não registrarem o local como ilegal. O outro dizia que podia ser animal, mas a sensação era clara. Aquilo era humano, ou algo que sabia imitar humano. Estávamos ali fazia menos de 2 horas, mas parecia um dia inteiro. Foi quando um dos engenheiros, o mais experiente, entrou na capelinha de novo e voltou pálido. Disse que algo tinha se movido lá dentro. Não um animal, mas como se alguém tivesse levantado de onde estava deitado. Corremos para ver. Nada. Mas tinha algo novo. Na parede do altar, em letras rabiscadas com o dedo, na poeira do reboco, estava escrito: "Vocês também vão ficar." Paramos tudo. Não houve mais medição nem vistoria. Pegamos os equipamentos e saímos em silêncio. O caminho de volta parecia mais longo do que o da ida, como se o lugar se distorcesse atrás da gente. A gente não conversou nada no carro. Só depois de 40 minutos na estrada foi que o engenheiro mais novo falou. Aquele lugar não estava ali por engano. Ele foi escondido e ele estava certo. Na segunda-feira, quando fomos preencher o relatório, algo ainda mais assustador aconteceu. Na segunda-feira, chegamos cedo à empresa. Precisávamos preencher o relatório da vistoria, mesmo com poucos dados. Era o protocolo. Mas ninguém conseguia escrever uma linha. O engenheiro-chefe foi até o setor de documentação, onde ficam os mapas dos terrenos tombados pelo patrimônio público, para localizar a área com precisão. E ali começou o verdadeiro terror. Ele voltou pálido, segurando o mapa. Disse: "Esse terreno não existe." A gente achou que era erro de cartório, mas não. Nem na planta da cidade constava, nem como área rural, nem como reserva ambiental, nem como propriedade particular. Era um pedaço de terra esquecido ou ocultado. Aquilo começou a nos afetar de um jeito estranho. Nos dias seguintes, o mais novo da equipe teve febre alta por 3 noites seguidas. Dizia que sonhava com o túmulo da Cruz Clara e que alguém ficava repetindo para ele a frase: "Aqui jaz o que ninguém reconhece." O mais velho ficou paranoico. Disse que não ia mais trabalhar com campo. Pediu afastamento por estresse e depois sumiu. Ninguém soube mais dele. Eu comecei a investigar por conta própria. Usei contatos de um primo que trabalha na Polícia Civil e pedi ajuda para puxar registros daquela área. Ele demorou 2 dias, mas me ligou com a voz engasgada. "Cara, esse terreno está vinculado a uma antiga denúncia de desaparecimento em massa de crianças nos anos 90. A denúncia envolvia uma ONG fantasma que dizia acolher menores em situação de risco, recebiam verba estadual, mas nunca entregaram relatórios, nunca mostraram os nomes das crianças. E o mais estranho, ninguém foi punido. O caso foi arquivado em menos de 1 mês. Tudo abafado. As crianças sumiram. Nenhum corpo foi encontrado. Mas um nome me chamou a atenção nos documentos. O de um ex-político local, já falecido.
conhecido por ter terras naquela região. Voltei ao local por conta própria. Sim, eu sei. Burrice, mas eu precisava ver de novo. Fui sozinho. Estacionei o carro a uns 3 quilômetros e caminhei a pé. Levei só lanterna e celular. Era por volta das 4 da tarde. Sol baixo, luz amarelada. Quando cheguei ao lugar, algo estava diferente. As cruzes estavam limpas. A grama parecia recém-cortada. E havia flores novas sobre alguns túmulos. Como se o cemitério estivesse sendo mantido por alguém. Mas não havia casa por perto, nenhuma estrada oficial, nenhum sinal de gente, só aquela presença no ar. Me aproximei do túmulo com a cruz clara, o da frase, e não acreditei no que vi. A cruz estava queimada, como se alguém tivesse tentado apagar a existência daquele túmulo. A madeira tinha marcas de fogo, mas não estava completamente destruída. E onde antes estava escrito, aqui jaz o que ninguém reconhece, agora havia outro rabisco, feito com sangue seco ou algo muito parecido. Agora você reconhece. Me afastei imediatamente. No caminho de volta, ouvi passos atrás de mim. Virei a lanterna, mas não vi ninguém. Mas não era imaginação. Os passos continuaram, me seguindo até a estrada. Corri, entrei no carro e saí dali em disparada. Naquela noite, tive o mesmo sonho que o engenheiro, o túmulo, a cruz e uma criança em pé ao lado dele, com os olhos tapados por um pano branco, falando comigo sem mover os lábios. Se vocês não escreverem o que viram, eles vão apagar vocês também. No dia seguinte, fui à empresa com um único objetivo: entregar o relatório como se nada tivesse acontecido. Escrevemos um laudo genérico, dizendo que a área não possuía estrutura utilizável e que não representava interesse patrimonial. Mentimos, simplesmente para garantir que ninguém mais fosse mandado para lá. Depois disso, nunca mais recebi ordem de serviço para aquela região, mas continuei acompanhando por fora e descobri, meses depois, que os mapas do estado haviam sido atualizados e aquela coordenada agora constava como área de mata densa de acesso restrito para preservação ambiental. Inventaram uma floresta para esconder o cemitério. Eu sei o que vi, sei o que vivi e me arrependo de ter voltado naquele dia. Desde então, todos os anos, na mesma data da vistoria, meu celular toca às 3h17 da madrugada. Número desconhecido. E quando atendo, o som que escuto é o de passos na grama molhada. Passos atrás de mim. Foi por isso que resolvi contar essa história. Porque mesmo sem provas, mesmo sem coragem de expor os nomes envolvidos, o que vimos naquele lugar era real. Um cemitério escondido, um terreno amaldiçoado, um ponto que o estado inteiro fingiu que não existe. E eu sinto de verdade que ele ainda me observa. Eu nunca imaginei que ia trabalhar em cemitério. Não era o tipo de coisa que você sonha quando é criança, mas a vida foi me levando. A verdade é que naquela época eu estava desempregado fazia uns meses, minha esposa grávida, e só quem já passou por isso entende o que é dormir com a cabeça cheia e o estômago vazio. Foi meu cunhado quem conseguiu para mim. Ele trabalhava na administração de um cemitério particular aqui da cidade e soube que o vigia noturno tinha pedido demissão às pressas. Disseram que ele surtou, que saiu no meio do turno, deixou o portão aberto e sumiu. Aceitei sem pensar muito. Na primeira noite, eu já me arrependi. O lugar era enorme, parte tradicional, parte mais moderna, com jazigos verticais. Aquelas estruturas de gavetas, sabe? Os corredores de cimento pareciam apertados demais, e o som dos meus próprios passos ecoava como se eu não estivesse sozinho. Mas o trabalho em si era tranquilo. Eu fazia rondas a cada hora, passava no escritório para anotar num caderninho que estava tudo certo, conferia os portões, voltava. Não tinha muito mistério.
até a terceira semana. Era uma quinta-feira. Choveu o dia inteiro, mas a noite parou. O chão estava todo molhado ainda e o ar tinha aquele cheiro de terra encharcada. Naquele dia, teve um sepultamento no final da tarde. Um homem de 40 e poucos anos, acidente de moto, corpo fechado. A família chorava muito, a esposa principalmente. Segundo me disseram, ela não queria enterrar o marido ali, queria no interior, onde a família dele nasceu. Mas por conta dos custos, tiveram que optar por aquele jazigo vertical mesmo, provisoriamente. Às 11 da noite comecei a ronda. Fui até os fundos do cemitério, onde ficam os blocos mais antigos de gavetas, os que quase ninguém visita. A maioria das famílias abandona depois de alguns anos. Ainda mais quando transferem o corpo para outro lugar, como era comum por ali. Estava andando por um desses blocos quando ouvi um barulho. Não foi forte. Era como um toque-toque fraco. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Continuei. Mas aí escutei de novo. 2 toques, depois silêncio. Olhei ao redor, não vi ninguém. Fiquei parado ali uns segundos e então ouvi outra vez, mas agora mais nítido. Vinha de uma das gavetas. Na hora, meu corpo inteiro gelou. A lógica tentou me convencer de que era algum barulho externo, talvez goteira, talvez o som da água pingando em metal. Mas o instinto dizia outra coisa. Me aproximei devagar. O som parecia vir de uma gaveta específica, quase no chão. Tinha uma plaquinha provisória de papel plastificado com o nome do homem enterrado naquela tarde. Ele, o que sofreu o acidente de moto. Fiquei parado ali, sentindo o coração bater forte no peito. Eu sabia que era impossível alguém estar vivo ali dentro. O corpo tinha sido preparado, velado, enterrado com testemunhas. Era uma situação encerrada, mas aquele som era como se alguém raspasse com a unha por dentro. Eu dei 2 passos para trás. Fiquei ali parado, segurando o fôlego, sem saber o que fazer. E então o som parou. Voltei para o escritório correndo. Tranquei a porta. Não liguei para ninguém. Sentei na cadeira e fiquei ali, tremendo, esperando o tempo passar. Pensei em ir embora. Pensei em não voltar mais. Mas a vergonha de admitir que eu tinha medo e o salário que eu não podia perder me fizeram ficar. Na noite seguinte fui trabalhar de novo. Tudo correu normal até umas 2 da manhã, quando fiz a ronda no mesmo setor. E vi, na frente daquela mesma gaveta, havia algo jogado no chão. Era uma flor. Uma única flor vermelha, caída bem ali, como se alguém tivesse deixado há poucos minutos. Aquela gaveta não tinha flor nenhuma na tarde anterior. A esposa do homem havia ido embora chorando e não voltou. Eu fiquei olhando para a flor por uns segundos, sem entender. E quando me abaixei para olhar mais de perto, o som voltou. 2 toques, fracos, um intervalo. Depois, mais 2. Aquilo vinha dali, de dentro da estrutura de concreto, como se batessem por dentro, como se ele estivesse tentando avisar que ainda estava lá. Naquela noite fui embora antes de acabar o turno. Inventei que passei mal. No dia seguinte liguei pedindo folga. Fiquei 2 dias sem voltar. No terceiro, meu cunhado me ligou perguntando se eu estava bem, se ia voltar. Disse que não podia me segurar se eu não aparecesse naquela noite. Eu voltei. Não porque quis, mas porque precisava. Naquela noite, fui decidido a não passar perto daquele bloco. Faria só as rondas principais. Ficaria perto da entrada, onde havia câmeras, luz, gente. Mas o destino não colabora. Pouco antes das 2 da manhã, meu rádio chiou. Era o funcionário da limpeza, que dormia num quartinho nos fundos. Ele só falava: "Tem alguém aqui, tô ouvindo passos." Corri para lá. O lugar era escuro, cercado pelos blocos verticais, e a chuva começava a voltar. Gritei que era eu, mas ele não respondeu. Quando me aproximei, vi que a porta do quartinho estava aberta, e ele não estava lá. A única coisa que encontrei foi o rádio jogado no chão e a flor. A mesma flor vermelha, colocada bem no batente da porta.
Eu congelei quando vi aquela flor vermelha na porta, igualzinha à da outra noite. Mesmo tom, mesmo formato, mesma aparência fresca, como se tivesse sido colhida minutos antes, mesmo com a chuva fina começando a cair outra vez. Chamei pelo nome do funcionário da limpeza. Nenhuma resposta. Fiz o que qualquer um faria naquela situação. Comecei a procurar. Iluminei os arredores com a lanterna, andei pelos corredores próximos, chamei de novo. Nada. Mas quando cheguei perto do bloco de gavetas onde estava enterrado o homem do acidente, algo me travou. A flor que eu tinha visto ali 2 dias antes estava de volta. Só que agora havia 2, uma em cada canto da gaveta. E no centro, bem ao lado da plaquinha de papel com o nome dele, alguém havia deixado um terço, branco, molhado de chuva, mas ali pendurado, como se tivesse sido colocado com todo o cuidado. Na mesma hora, me veio um arrepio tão forte que senti as pernas cederem. Aquilo não fazia o menor sentido, ninguém tinha ido ali. Eu tinha acabado de fazer a ronda anterior, o portão estava trancado. Era como se alguém, ou algo, estivesse saindo de dentro daquela gaveta e deixando marcas. Mas para quê? Eu voltei correndo. Tranquei o escritório de novo. Mas dessa vez, algo me incomodava mais do que o medo. O sumiço do rapaz da limpeza. Ele era calmo, quieto, não mexia com ninguém. Morava ali há meses, nunca causou problema. E de repente desapareceu sem deixar rastro. Peguei o rádio e chamei ele mais uma vez. O aparelho chiou, mas não teve resposta. Só um ruído baixo, arrastado, como se alguém raspasse algo contra o microfone. E então, uma voz, baixinha, rouca, quase imperceptível. Dizia: "Eu não tô no lugar certo." Soltei o rádio na hora. Fiquei alguns segundos paralisado, olhando para o aparelho no chão como se ele fosse explodir. Aquela voz não era do funcionário. Era mais velha, carregada de uma dor estranha, como se falasse com dificuldade. Naquela noite, eu fui embora. Pulei o portão lateral, larguei meu crachá no chão e jurei que não voltava nunca mais. Mas o que mais me assusta é que no dia seguinte, ninguém achou estranho. Meu cunhado disse que o funcionário da limpeza pediu demissão e sumiu, como o outro vigia antes de mim. E que o turno da noite estava de novo vago, esperando algum doido aceitar. Eu perguntei se ele tinha notícias da esposa daquele homem, o que morreu no acidente. Ele disse que sim, que ela voltou dias depois chorando, pedindo para transferirem o corpo para o interior. Fizeram a exumação na semana seguinte. E foi aí que veio o pior. Quando abriram a gaveta, o corpo não estava lá. O caixão estava lacrado, intacto por fora, mas leve. Quando abriram, só tinha dentro um lençol e uma peça de roupa masculina dobrada. Nada mais. A primeira coisa que pensaram foi que alguém tinha roubado o corpo. Mas nada foi forçado. Nenhum sinal de violação. Sabe o que o pessoal comentou depois? Que talvez ele nunca tivesse entrado ali de verdade, ou que algo, seja lá o que fosse, ocupou o lugar errado. A esposa ficou em choque, teve crise nervosa, não quis mais falar com ninguém. E o caso ficou por isso mesmo. Sumiram com os papéis, disseram que foi erro administrativo e a direção pediu silêncio. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi aquela coisa batendo por dentro da gaveta, vi as flores que apareciam sozinhas, vi o terço, ouvi a voz. E ouvi o que ela disse: "Eu não estou no lugar certo." Tem noites em que eu me pergunto se aquele cemitério, se aquele bloco antigo de gavetas não estava guardando mais do que só os mortos. Talvez estivesse mantendo preso algo que não devia estar ali, algo que buscava uma saída, ou pior, um substituto. Se você trabalha em cemitério ou conhece alguém que trabalhe, cuidado com as gavetas que parecem silenciosas demais. Às vezes, o que assusta não é o que sai, mas o que permanece preso, esperando por você.
Meu nome é Robson, sou de Campinas, interior de São Paulo. E essa história aconteceu comigo em 2016, quando eu trabalhava como vigia noturno num cemitério particular da região. Eu não tinha experiência nenhuma com esse tipo de serviço. Peguei o trabalho por necessidade. Tinha acabado de sair de um restaurante onde eu fazia bicos como lavador de pratos, e um amigo da minha mãe, que era zelador do cemitério, disse que estavam precisando de alguém para o turno da noite, só para fazer ronda e cuidar das câmeras. Confesso que hesitei na hora. Nunca fui de me impressionar fácil, mas também nunca tinha passado uma madrugada inteira dentro de um lugar cheio de túmulos. Só aceitei porque o salário era bom e o lugar, por ser particular, era bem cuidado, limpo, iluminado, monitorado. Nem parecia um cemitério. Acontece que nem sempre o que parece é. Logo no primeiro plantão, o zelador me chamou numa parte mais afastada do terreno, onde havia uma sepultura diferente. Não era mausoléu nem jazigo elevado. Era só uma tumba no chão, mas com uma estrutura de pedra escura, tipo granito polido. Tinha um certo brilho. Ao redor dela era tudo bem simples, mas aquela tumba parecia recente, recém-construída. O zelador me levou até ali e falou com todas as letras: "Você vai passar por aqui várias vezes. Vai ouvir barulho, talvez sinta cheiro forte, talvez veja a tampa meio levantada. Não mexe, não toca. E acima de tudo, não chama ninguém." Na hora, achei que era só algum tipo de trote. Fiquei esperando ele rir, dizer que era brincadeira. Mas ele só continuou olhando para a tumba, depois para mim, e foi embora. Naquela madrugada, nada aconteceu. Fiquei umas 2 semanas sem ver ou ouvir absolutamente nada de estranho. Fazia as rondas com a lanterna, sempre respeitando os horários, conferindo cada setor. Nunca deixei de passar pela tal tumba, até porque ela ficava bem no meio do trajeto. Mas confesso que eu evitava olhar direto para ela. Até que uma noite, por volta das 3 da manhã, quando o ar costuma ficar mais pesado e o silêncio mais profundo, ouvi um som que parecia uma pedra se arrastando no chão. Parei na hora, apaguei a lanterna, segurei a respiração e tentei entender de onde vinha o barulho. Só que ele parou também. Ficou tudo em silêncio de novo. Dei mais alguns passos e ouvi de novo. Era como se uma tampa de pedra estivesse sendo movida, devagar, raspando, e o som vinha daquela tumba. Não sou corajoso, mas também não sou do tipo que sai correndo à toa. Dei a volta pela lateral, devagar, tentando não fazer barulho, e apontei a lanterna bem de leve. A tampa da tumba, que era pesada, maciça, estava com uma das extremidades levemente levantada, como se alguém de dentro estivesse tentando empurrar. Foi só isso. Não havia ninguém por perto, nenhuma marca, nenhum animal. E também não havia vento. Voltei devagar até a guarita, mas fiquei com aquilo na cabeça a madrugada inteira. Quando amanheceu e o zelador chegou, perguntei se aquela tumba tinha algum problema estrutural, alguma coisa mal feita. Ele só balançou a cabeça. Disse que aquilo já era esperado e que eu ia me acostumar. Alguns dias depois, passei por ali e senti um cheiro muito forte, como se algo estivesse começando a apodrecer. Mas aquela sepultura não era nova. Fui até o registro do local. O túmulo era de uma mulher de 41 anos, chamada Débora Costa, falecida 3 semanas antes. Segundo a ficha, morte por parada cardiorrespiratória súbita. Nada fora do comum. Havia um aviso de que ela tinha sido enterrada sozinha, sem velório e sem caixão com visor. Só o corpo, o caixão lacrado e pronto. A família, pelo que entendi, não quis cerimônia, só um enterro rápido. Aquilo já era estranho por si só, mas o que realmente me deixou inquieto foi que dias depois o cheiro sumiu de repente, como se nunca tivesse existido. E a tampa da tumba estava milimetricamente fora do lugar, levemente torta. Era sutil, mas eu percebi. A pedra era muito pesada para mover com facilidade. Alguém teria que ter força ou motivo. E, segundo os registros, ninguém da família foi visitar desde o enterro.
A coisa piorou quando, numa madrugada chuvosa, olhei pelas câmeras e percebi algo passando devagar por entre os túmulos. Pensei que fosse alguém tentando invadir. Peguei a lanterna e saí para verificar. Mas quando cheguei perto do setor da tumba da Débora, percebi que a figura estava parada bem ao lado. Era uma mulher, de cabelo comprido e vestido azul claro, que parecia estar molhado pela chuva, mas não dava para ver o rosto. Apontei a lanterna e disse em voz alta que o cemitério estava fechado e que era área restrita. Quando a luz tocou nela, ela simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu, desapareceu. Voltei para a guarita e fiquei em choque até amanhecer. Na gravação da câmera não havia nada, só chuva e vento, mas eu juro por tudo que vi aquela mulher parada ali. E ela não me parecia perdida, me parecia triste, como se estivesse esperando ou tentando sair de algum lugar. Depois daquela madrugada em que vi a mulher de azul, muita coisa mudou em mim. Fiquei mais calado, mais introspectivo, evitava falar do trabalho com meus amigos ou com a minha mãe. Dormia mal, acordava mais cansado do que quando ia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, me vinha a imagem daquela mulher parada debaixo da chuva, bem na beirada da tumba. Eu continuei fazendo as rondas normalmente, mas meu olhar passou a evitar aquele setor. Sempre que eu passava perto, o ar parecia mais denso, como se o tempo andasse mais devagar naquela parte do cemitério. Até que numa manhã, tomei coragem e chamei o zelador. Contei tudo: a mulher, o vestido azul, a tampa fora do lugar, o cheiro que surgiu e sumiu. Ele me ouviu calado. Parecia que já sabia de tudo. Quando terminei, ele respirou fundo, se apoiou no portãozinho da guarita e me disse: Robson, eu vou te contar o que me contaram, porque ninguém escreve isso no registro, mas todo mundo que trabalha aqui há mais tempo sabe. Disse que aquela mulher, a Débora Costa, havia sido enterrada ali há poucos anos, mas a história dela era antiga. Era uma mulher reservada, que tinha problemas mentais desde nova. Já tinha sido internada e, segundo vizinhos, passou boa parte da vida adulta morando sozinha numa casa antiga, afastada. A família dela não a visitava e os vizinhos só perceberam que havia algo errado quando sentiram o cheiro. Ela ficou morta em casa por dias, sozinha. E quando encontraram o corpo, já estava em estado avançado de decomposição. Mas o que marcou os funcionários do necrotério foi o que encontraram na mão dela. Uma carta, escrita por ela mesma, pedindo que não a deixassem sozinha. A carta dizia, entre outras coisas: se eu morrer, não me deixem trancada no escuro. Por favor, me visitem, me falem, não fechem para sempre. Era um pedido desesperado. E o mais estranho, a carta era endereçada à própria família, que nunca apareceu para o velório, nunca trouxe flores, nunca voltou. Na semana seguinte à conversa com o zelador, aconteceu algo que me deixou inquieto de um jeito que nunca mais esqueci. Era um sábado, por volta das 5 da tarde. Eu tinha acabado de chegar para o plantão quando vi, do lado de fora, um carro encostando lentamente perto do portão principal. De dentro, desceu uma senhora bem arrumada, com cabelos presos e expressão fria. Junto com ela, um homem mais velho, provavelmente o marido. Eles passaram direto pela administração e foram andando devagar até a tumba da Débora. Se ajoelharam, ficaram alguns minutos em silêncio. Depois colocaram 2 flores secas e foram embora. Nem olharam para o lado, nem perguntaram nada. Fui puxar o registro novamente. A mulher era a irmã da Débora, o homem, o cunhado. Primeira visita em anos. Aquela noite foi diferente. Durante a ronda, quando cheguei perto da tumba, a tampa estava completamente fechada, alinhada, perfeita. Não havia sinal de nada fora do lugar. O ar estava leve, o chão seco. E pela primeira vez, senti paz ali. Na semana seguinte, pedi para ser transferido para outro setor. Continuei no cemitério,
mas longe daquela ala. Não porque eu sentisse medo, mas porque sentia que, enfim, aquela mulher tinha descansado e eu não queria mexer mais com isso. Muita gente acha que quem morre esquece, que apaga, que vira nada. Mas eu vi com meus próprios olhos o que acontece quando alguém morre sentindo abandono, solidão, medo, aquele cheiro que surgia do nada, a pedra que não ficava no lugar, a mulher de azul parada na chuva. Era tudo um pedido silencioso. Não me deixem aqui, não me esqueçam. Talvez ela nunca quisesse sair da tumba. Talvez ela só não quisesse que fechassem a tampa sem que ninguém ao menos dissesse adeus. E depois que alguém da família finalmente voltou, mesmo que fosse tarde, mesmo que com frieza, aquilo foi suficiente. Porque nunca mais ninguém viu nada ali. A tumba continua lá, silenciosa, fechada. Mas até hoje, toda vez que passo por perto, evito olhar diretamente. Por respeito. E porque bem lá no fundo, sei que tem gente que só quer um pouco de atenção, mesmo depois da morte. Me chamo Rosana. Nasci num povoado pequeno do interior da Paraíba e cresci ouvindo as histórias que os mais velhos contavam, quase todas envolvendo o cemitério local. Diziam que ali tinha coisa que não descansava e que quem entrava depois da meia-noite não saía sozinho. Mas criança não liga muito para essas coisas. A gente ri, brinca, desafia, até o dia em que alguma coisa muda sua vida para sempre. Eu tinha 16 anos quando meu irmão Tiago morreu. Foi numa madrugada muito fria de julho. Ele tinha ido beber com uns colegas e sofreu um acidente de moto. Morreu na hora. Meu pai, quem recebeu a notícia. Lembro da maneira como ele caiu no chão, abraçando o ar, como se tentasse impedir que o mundo desabasse em cima da gente. Minha mãe ficou muda por 2 dias e eu passei a ouvir a voz do Tiago em tudo quanto era canto. A gente enterrou ele no cemitério da vila, no alto do morro, onde o vento sempre sopra como lamento. Ali, as covas são rasas e as cruzes tortas, porque o chão afunda com o tempo. E à noite, quase ninguém se atreve a passar nem perto da entrada, porque sempre foi um lugar esquisito, um silêncio que parece te olhar de volta. Nos dias seguintes, eu não dormia direito. Tinha pesadelos em que meu irmão batia na porta de casa pedindo para entrar. Às vezes, ouvia alguém me chamar pelo nome, sussurrado, rouco, como se o vento estivesse carregando aquela voz para dentro do meu quarto. Comecei a evitar olhar para o espelho depois das 6 da tarde. Não sei explicar porquê. Tinha a sensação de que, quando eu olhava, o reflexo demorava 1 segundo a mais para me imitar. Na terceira noite depois do enterro, algo ainda mais estranho aconteceu. Era por volta das 2 da manhã. Ouvi barulhos no quintal, como se alguém estivesse arrastando um saco de batatas pela terra. Pensei em acordar meu pai, mas a curiosidade foi mais forte. Fui até a janela. A luz da lua estava forte e iluminava bem o fundo do quintal. Ali, perto da cerca de madeira, tinha uma figura agachada. Parecia um homem. Estava com as costas arqueadas, o rosto voltado para o chão e cavava com as mãos. Fiquei paralisada. Pensei que era um ladrão ou talvez um animal, mas então ele parou e virou o rosto na minha direção. Era o Tiago, sujo, os olhos abertos demais, cheios de terra. Mas era ele. Gelei por dentro. Não consegui gritar nem me mexer. Apenas fechei a cortina e voltei para a cama, com o coração batendo como se quisesse sair pela boca. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela não reagiu. Só disse para eu parar de pensar no meu irmão. Mas eu sabia o que tinha visto. Naquela mesma tarde, fui até a casa de Dona Estelita, uma vizinha antiga, que entendia dessas coisas de reza, alma e tudo mais que os outros chamavam de superstição. Ela me recebeu sem surpresa. Disse que já imaginava que o Tiago não estava em paz.
Perguntei por quê. Ela respondeu só com uma pergunta. Seu irmão foi enterrado com o sapato esquerdo. Achei estranho. Falei que não sabia, que foi tudo muito rápido. Então ela explicou. Disse que quando uma pessoa morre de forma violenta e é enterrada com o sapato esquerdo no pé, a alma pode não aceitar o descanso. Ela tenta voltar, andar, gritar, até alguém ouvir. Eu tremia só de ouvir aquilo. Estelita disse que havia uma forma de confirmar. Alguém teria que ir até a cova do Tiago antes da próxima lua cheia e colocar algo sobre ela. Uma coisa que ele usava muito em vida, algo pessoal, íntimo, que fizesse a alma entender que aquele era o fim. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. Lembrei do boné vermelho que ele usava todo dia, mesmo rasgado. Era como um amuleto para ele. Eu tinha guardado sem pensar. Estava dentro da minha mochila. Naquela noite, não dormi. Esperei todos irem deitar, peguei o boné e fui até o cemitério, sozinha. O portão estava só encostado. Entrei com o coração disparado. As cruzes tortas pareciam me olhar. A luz da lua fazia sombras se mexerem nas paredes. E a cova do Tiago parecia mais funda do que antes. Ajoelhei, coloquei o boné bem em cima da lápide, fechei os olhos e pedi do fundo do coração que ele descansasse. Foi quando ouvi passos atrás de mim, mas ninguém respondeu quando eu chamei. E quando me virei não tinha ninguém, mas os passos não paravam. Eles vinham de todas as direções, como se o chão embaixo das covas tivesse começado a respirar. Não consegui gritar. Fiquei apenas olhando em volta, girando sobre mim mesma, até que vi. 2 túmulos adiante, perto de um jazigo velho, uma silhueta se levantava devagar. Era como se o corpo estivesse se desenrolando da própria sepultura. As pernas primeiro, depois os braços, e só no fim o rosto apareceu. E mesmo com a luz fraca eu vi. Era o Tiago. Mas não era o Tiago como ele era vivo. Era um rosto desfigurado, a boca torta, os olhos fundos, e o boné que eu tinha deixado já estava na cabeça dele. Ele me olhou e começou a andar. E o som dos passos era seco, como se os ossos estalassem a cada movimento. Corri sem pensar. Tomei o caminho de volta para casa, mas a sensação de estar sendo seguida era sufocante. O ar parecia denso, o vento cortava como lâmina. E por um momento, tive certeza que o cemitério estava mais longe do que antes, que eu estava presa ali. Só consegui sair porque ouvi alguém gritar meu nome. Era Dona Estelita. Ela estava no portão do cemitério com um lampião na mão e uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ela gritou para eu não olhar para trás e eu obedeci. Corri até ela e quando saímos do portão, ela jogou sal grosso no chão e acendeu uma vela. Só depois de vários minutos ela falou comigo. Agora não tem mais volta, Rosana. Ele viu que você voltou. Quem? Perguntei chorando, tremendo, com as pernas fracas. Não era seu irmão, minha filha. Aquilo é o que ficou no lugar dele. Voltei para casa com os olhos secos. Não conseguia mais chorar. A partir daquela noite, o ambiente dentro da minha casa ficou estranho. Meus pais não viam nada, não ouviam nada. Mas eu sentia cheiro de terra molhada nos cômodos, sentia frio nas costas mesmo em dia de sol. E uma vez, vi pegadas sujas de lama indo do corredor até a porta do meu quarto. Comecei a rezar toda noite, mas tinha a sensação de que alguém ouvia cada palavra do outro lado da parede. 2 semanas se passaram. Então, um vizinho apareceu com uma notícia estranha. A cova do Tiago estava aberta. Meu pai correu até lá. Diziam que algum bicho podia ter escavado ou que a chuva tivesse desmanchado o barro. Mas meu pai encontrou algo pior. O caixão estava revirado e o corpo não estava mais lá. A polícia foi chamada, claro. Disseram que era caso de violação de túmulo, mas nada foi resolvido. E naquela noite, o boné apareceu de novo, em cima da minha cama. Eu fiquei imóvel por muito tempo, olhando para aquilo. Era o mesmo boné, com a mesma mancha de tinta branca na aba, mas agora estava seco, duro e coberto de terra escura. Não sei como fui dormir,
Mas naquela madrugada, tive um sonho. Ou algo que parecia muito mais do que um sonho. Eu estava no cemitério, mas tudo ali era cinza, como se o mundo tivesse perdido a cor. E meu irmão estava no centro, cercado por outras figuras que eu não conseguia identificar. Todas com o rosto coberto de véu, como se fossem pessoas enterradas vivas. Tiago se aproximou e disse uma frase que até hoje me persegue. Eu tentei voltar, mas você trouxe algo no meu lugar. Acordei gritando. Meus pais me levaram para um centro de oração da região. E ali, com a ajuda de uma senhora chamada Marinalva, começamos a entender o que podia estar acontecendo. Ela disse que certos cemitérios se tornam portais quando uma alma morre com muita raiva ou confusão. E que, se alguém tenta chamar o morto de volta, ainda que sem querer, pode estar abrindo caminho para outra coisa. Você ofereceu algo para ele, mas quem pegou foi outra presença. Ela nos ajudou a fazer uma reza, queimar o boné e selar a entrada da casa com algumas ervas e símbolos de proteção. Nos dias seguintes, tudo ficou mais calmo, mas o boné queimou com uma fumaça preta, espessa, como se tivesse alguma coisa viva dentro. Desde então, nunca mais vi o Tiago. Nem em sonho, nem nas sombras, nem nos cantos da casa. Mas às vezes, quando passo perto do cemitério, sinto o cheiro de terra molhada e sei que ainda tem alguém andando ali dentro. Alguém que não devia estar com o rosto do meu irmão.